Olá, eu me chamo Paulo Roberto Barbosa de Jesus Júnior, sou estudante do curso de Engenharia Agronômica pela Universidade do Estado da Bahia, PTCS Campus 3 Juazeiro, bolsista Piscinho NEB e orientado pelo professor Dr. Carlos Alberto Aragão. Irei iniciar agora a apresentação que tem por título Tratamentos pré-germinativos em sementes de coentro com extratos alternativos visando o controle de patógenos de solo. Entretanto, de antemão, eu já gostaria de salientar que, infelizmente, devido às circunstâncias em que estamos inseridos, dada a pandemia do novo coronavírus, essas atividades que competeriam ao trabalho ficaram inviabilizadas, já que, de acordo com o nosso planejamento, as atividades deveriam ter iniciado no período em que a pandemia foi instaurada e o estado de quarentena se iniciou. O trabalho foi dividido em duas partes, sendo primeiro a parte de laboratório, que foi realizada, e a parte seguinte, que seria essa que deveria estar sendo apresentada agora, que é a de campo, viria logo depois. Por conta disso, eu irei apresentar aqui dados de uma pesquisa prévia que havia sido realizada também com as sementes de coentro e que serviu como pontapé inicial para essa ideia de trabalho de pesquisa. Bem, o coentro, de nome científico Coriandro sativum, ele pertence à família Apiácea, que é a família de uma outra cultura bastante conhecida, que é a cenoura. Foi introduzido no Brasil no início da colonização. Conhecida como planta aromática, medicinal e condimentar, é uma boa fonte de cálcio, ferro e vitaminas, de acordo com Da Silva e seus colaboradores em 2019. De acordo ainda com Mello e seus colaboradores em 2003, é uma planta bastante difundida, sobretudo no Nordeste brasileiro, onde é bastante consumida principalmente sob a forma de tempero culinário. Ainda hoje a cultura é considerada como sendo de fundo de quintal. Entretanto, existe um grande número de produtores que estão envolvidos com a sua produção e também comercialização, envolvendo no processo as suas famílias. Por isso, Pereira e seus colaboradores em 2005 determinam ela como sendo uma cultura de grande importância socioeconômica. Entre as cultivares da cultura disponíveis no mercado, de acordo com a Hortivale, que é uma das principais comercializadoras de sementes do Brasil, a cultivar Verdão é a que é a líder desse mercado. Dentre as principais características da cultura, tem-se que ela é uma cultura bem precoce, levando entre 30 e 40 dias desde o plantio até a colheita. Esse período de tempo varia de acordo com clima e região. Também é uma cultura bastante vigorosa, além de ter as folhas com a coloração verde escura. Bem, se tratando de sementes em processo agrícola, sabe que um dos fatores mais limitantes dessa produtividade é o sanitário. E, infelizmente, as sementes de coentro recorrentemente apresentam problemas relacionados a esse fator, de acordo com Reis e seus colaboradores em 2006, corroborado por Pedro e seus colaboradores em 2010. De acordo ainda com Goulart e seus colaboradores em 97, essas interações entre micro-organismos patogênicos e as sementes causam problemas das mesmas no sentido de diminuição de vigor e germinação. Já de acordo com Pedroso e seus colaboradores em 2010, essas interações dos micro-organismos nocivos e as sementes devem ser sempre acompanhadas muito de perto e com muita atenção, uma vez que de forma mais severa essas interações podem causar danos irreversíveis a todo o sistema agrícola. Assim, de acordo com Pereira e seus colaboradores em 2015, o tratamento de sementes é essencial para garantir a sanidade das mesmas. Como a gente pode observar na imagem, algumas estruturas fúngicas que foram vistas no nosso trabalho, atacando as sementes que estavam em uma gearbox. Então, o uso de defensivos agrícolas no tratamento de sementes confere à planta condições de defesa, que possibilita maior potencial para o desenvolvimento inicial da cultura, de acordo com Castro e seus colaboradores em 2008. Pereira e seus colaboradores ainda em 2015 definem que, normalmente, o tipo de defensivo agrícola mais utilizado para sementes é o químico. Como a gente observa nessa imagem, várias sementes de várias culturas, todas tratadas quimicamente com o objetivo de diminuir a incidência fúngica que é nociva para essas sementes. É aí que entra um dos pilares do nosso trabalho, que não é exatamente ser contra a utilização de agrotóxicos, mas a gente sabe que a realidade de muitos dos produtos é de tratar com esses produtos tratados sem muita proteção. Muitos dos pequenos produtores de coentro da nossa região acabam lidando com essas sementes sem nenhum tipo de uso de EPI, e o que é um risco, porque, de acordo com dados do G1, na década que se compreendeu entre os anos de 2007 e 2017, no Brasil, foram notificados cerca de 40 mil casos de intoxicação por uso de agrotóxicos, sendo que desses, 1.900 pessoas vieram a óbito. Então, qualquer mecanismo que venha por diminuir a incidência desses
dessas contaminações, dessas intoxicações é bem-vindo. E por isso que o nosso trabalho trataria exatamente dessa parte, de tratar de encontrar mecanismos alternativos para beneficiar esses produtores. Entretanto, como eu salientei anteriormente, o trabalho não foi feito exatamente como deveria, por conta de condições adversas. Então, o que eu vou trazer aqui foi um outro trabalho que teve como objetivo a avaliação e identificação de micro-organismos fúngicos associados a sementes de coentro em lotes comercializados no submédio do Vale do São Francisco, bem como o vigor dessas sementes. Como metodologia, tivemos que o estudo foi desenvolvido no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, com as coordenadas geográficas 9 graus, 24 minutos e 42 segundos sul, 40 graus, 29 minutos e 55 segundos oeste, no período de abril de 2017 a outubro de 2018, e foram utilizadas diferentes lotes de sementes de coentro da cultivar Verdão, oriunda de produtores do município de Juazeiro. O experimento constituiu do levantamento de fungos associados a 4 lotes de sementes, além da verificação do seu vigor. Como metodologia também, nós tivemos que o experimento foi em laboratório, também em campo, desenvolvido em delineamento inteiramente casualizado, um sistema de 4 tratamentos e 5 repetições. Os lotes ou tratamentos eram divididos em lote ou tratamento 1, que era de sementes provenientes de produtores do distrito de Salitre, lote ou tratamento 2, com sementes provenientes de Mandacaru, o tratamento 3 era de sementes oriundas de Maniçoba, todos esses distritos pertencentes ao Juazeiro, e o lote 4 era de sementes comerciais tratadas com captan a 0,05%. Parte de campo foi realizada em casa de vegetação, como essa que a gente pode observar na tela, presente na Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, coberta com tela de sombreamento a 50%, e teve um período de duração de 50 dias, levando também, como eu já salientei, o sistema DIC na experimentação. Inicialmente foi determinado o teor de água das sementes, realizado em estufa a 105 graus Celsius durante 24 horas, metodologia de Brasil em 2009. Os lotes 1, 2 e 3, que foram dos distritos, obtiveram o mesmo teor de umidade, 8%, e o menor teor foi no lote comercial tratado, que foi de 7%. As avaliações dos potenciais de sementes envolveram primeira contagem de germinação, índice de velocidade de germinação, porcentagem de germinação e tempo médio de germinação. Para a primeira contagem de germinação em laboratório, foi realizada a seguinte metodologia. 50 sementes foram separadas por repetição, colocadas em cima de folhas mata-borrão, que foram colocadas dentro de caixa de Gerbox, sementes espaçadas de forma igual e depois umedecidas com água destilada, na proporção de 2,5 vezes o peso do papel mata-borrão. E depois essas caixas de Gerbox foram fechadas e colocadas em BOD a uma temperatura de 25 graus Celsius. A avaliação da porcentagem de sementes germinadas ocorreu a partir do momento que se obteve a protusão das radículas primárias nessas sementes, e foi em 2 etapas. A primeira contagem se deu 7 dias após a montagem do experimento e a segunda 15 dias após. O índice de velocidade de germinação foi determinado segundo a metodologia proposta por Maguire, em 62. A porcentagem de germinação foi calculada de acordo com Laboriel e Valadares, em 76. E o TMG foi calculado pela equação. Tempo médio de germinação é igual a número de sementes germinadas por dia, vezes o tempo em dias que se levou para essa germinação, dividido por número de sementes germinadas. Em campo, o experimento foi conduzido por 15 dias e foram realizadas as seguintes avaliações: porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência, tempo médio de emergência, massa fresca e seca de plântulas, bem como o comprimento da parte aérea e radicular das plântulas. Para tanto, foram utilizadas bandejas de polietileno, como essa que é mostrada na imagem, com capacidade para 50 células. Elas foram preenchidas com substrato comercial e com uma semente por célula, representando cada uma repetição, sendo 4 tratamentos e 5 repetições, tal qual no laboratório. Bem, a medição da incidência fúngica, a determinação da incidência fúngica, se deu em porcentagem. Para tanto, avaliou-se a razão entre o número de sementes acometidas com partículas fúngicas ou partes de fungos, e também o número total de sementes nas caixas de Gerbox multiplicado por 100. Após isso, essas estruturas fúngicas que acometeram as sementes foram identificadas com base na utilização de microscópio óptico. E a identificação dos fungos se deu através da comparação de características escritas na literatura e no banco de dados do Laboratório de Fitopatologia da Universidade.
Essa tabela aqui nos traz os dados que foram colhidos e depois processados no programa estatístico CISVAR, versão 7.7. E como a gente pode observar, as variáveis nos deram que, como esperado, o lote comercial apresentou melhor resultados na maior parte dos parâmetros, ou não houve diferença significativa. Entretanto, o que nos chamou a atenção foi que, primeiro, com relação ao tempo médio de germinação em dias, o melhor tratamento foi o lote 2, com as sementes oriundas de Mandacaru, levando 5,02 dias para a germinação. Com relação ao crescimento aéreo da parte radicular, já nas plântulas, o que teve o melhor resultado foi o da maniçoba, com 6,08 centímetros de média. O lote 1, oriundo do salitre, foi o que apresentou o melhor índice de velocidade de germinação. Entretanto, foi aquele que apresentou o pior resultado com relação ao índice de fungos, com 100% de fungagem nos tratamentos, nas repetições. Bem, como resultado de discussões, meu orientador e eu decidimos colocar aqui que os resultados propostos foram parcialmente alcançados em função da pandemia do Covid-19. O subprojeto originalmente teria investigação dividida em duas etapas, como eu salientei, laboratório e campo. As atividades de laboratório que foram executadas previamente foram concluídas, entretanto, a parte de campo não, por coincidir justamente com o início da pandemia. O trabalho que eu apresentei, que nós tivemos como conclusão foi que foram observados 5 gêneros de fungos fitopatogênicos associados a lotes de sementes de coentro produzidos na região do submédio Vale de São Francisco, sendo eles risófilos, aspergillus, monilha, pitum e alternária. Além disso, o lote proveniente do salitre apresentou maior incidência fúngica. As avaliações em laboratório permitiram observar que as sementes obtidas em lote comercial dos lotes 2 e 3 apresentaram melhor desempenho, sendo as mais recomendadas para o plantio de coentro nas condições avaliadas. Como agradecimento, agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, a minha família, em especial a minha mãe, ao meu orientador Carlos Aragão, a minha colega Samantha pelo companheirismo, além da Bolsa Piscina Neb pela oportunidade. Essas são as minhas referências e obrigado.